Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui é o professor John Love. Hoje nós vamos ver alguns aspectos sobre a era napoleônica, tá bom? É só alguns aspectos, porque a era napoleônica é um processo bem extenso. Então vamos pegar alguns pontos para nós fazermos a ligação entre o iluminismo e a ligação entre a Revolução Francesa, tá? E também há um momento posterior a isso. Olha, lembre-se que nós estamos no início, estamos estudando aí o fim do século XVIII e início do século XIX, tá bom? O que é importante o que é importante nós sabermos sobre a era napoleônica? Primeiro, nós vimos ali a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1899. Nós estudamos a Revolução Francesa e vimos ali um período muito conturbado desses 10 anos. Os jacobinos, ora estavam no poder, ora os girondinos. Teve aquele momento do terror, o momento do Robespierre, que ele acabou também decapitando o rei Luís XVI. Então a França passou por um momento muito conturbado. A Revolução Francesa foi importante, foi um marco, tá, para a civilização, em si, não só para a França. O que acontece? O povo não queria voltar ao antigo regime, né? A situação do sistema feudal e coisa e tal, da nobreza, do clero. E também não queria o terror jacobino. Qual foi a solução para a época? Lá em 1899, a solução foi a instalação do consulado. Muito parecido com os moldes romanos, de 3 pessoas, 3 cônsules, dividirem o poder para governar a França. Só que o maior desses cônsules era Napoleão Bonaparte. Por que ele se tornou maioral entre essas autoridades? Porque toda a ficha militar dele, ele era general, fez com que ele se tornasse, sabe, um personagem relevante para a França nessa época. E ele passou a ser visto como uma pessoa que pacificaria o império devido a esses conflitos jacobinos, girondinos, etc. Porque ele, depois que a França, aliás, enquanto a França estava passando esse momento de Revolução Francesa, desses 10 anos, o exército começou a se fortalecer. E aí, além de se fortalecer, o exército francês começou a conquistar outras terras, como Espanha, Itália e vários outros países. E Napoleão Bonaparte, ele foi um dos generais, e na verdade o maior general dessa época, que se destacou nessas conquistas para a França, ganhando território. Então ele foi visto como, entre aspas, um salvador da França, um salvador do destino da França, para retirar a França dessa confusão toda que, entre aspas, foi a Revolução Francesa. O que acontece? Ele se tornou um dos cônsules e em 1802 ele se tornou cônsul vitalício, o único cônsul. Não mais o poder estava entre os 3 cônsules, mas ele se tornou o único cônsul. O que acontece? Ele trouxe para a França estabilidade. E posteriormente, em 1804, ele se tornou imperador da França. Foi dado esse poder para ele como imperador da França. E o governo dele foi relevante para a França e para o futuro da França pós-Revolução Francesa. Por quê? Ele trouxe, primeiro, estabilidade política. Ele trouxe uma ordem interna em relação aos partidos e às ideologias políticas. Ele criou o franco como uma moeda da França e ele possibilitou vários financiamentos, tá, para a indústria nascente e para os comerciantes no geral. Então ele foi muito relevante para a reordenação da sociedade francesa e para, vamos dizer assim, essa unificação ideológica francesa pós-Revolução Francesa. Agora uma coisa importante, pessoal. Nós vemos aí, olha só que situação complicada. A França saiu lá daquele regime monárquico, ela caminhou com a Revolução Francesa para o regime democrático
E agora ela volta, entre aspas, para tipo um regime monárquico, que é Napoleão como imperador. Então é uma coisa que nós devemos pensar sobre, sabe, esse vai e vem da política, essas ondas. Isso acontece. Isso é perceptível na política atual também. Quando muitos querem que volte o regime militar, que volte o regime monárquico a dominar. Então existem essas ondas, e isso aconteceu com a França. Então a França se tornou muito expansionista com Napoleão. Ela conquistou o Egito, conquistou vários lugares. Ela se tornou uma potência muito forte. E logicamente sempre teve uma rusga entre a França e a Inglaterra. E Napoleão aumentou ainda mais essas picuinhas, essa rusga com a Inglaterra. Ele tinha a intenção de invadir a Inglaterra, assim como invadiu outros países, como França, Países Baixos, que é a Holanda, Itália e outros países, e a Áustria. Ele queria invadir também a Inglaterra. Só que a Inglaterra é um país muito forte, é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha, então muito complicado invadir a Inglaterra. Então, como ele não conseguiu, a sua marinha não conseguiu invadir a Inglaterra, devido a algumas batalhas, os ingleses são muito fortes em relação à marinha, ele determinou em 1806 o bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Todos os países da Europa seriam proibidos de manter comércio naval com a Inglaterra. Aliás, é o único comércio possível com a Inglaterra, devido a ser uma ilha. Não existia aviação nessa época. Então, todos os navios não poderiam manter comércio e chegar até a ilha da Grã-Bretanha. Então, ele proibiu os outros países da Europa e os outros países também, alguns países do mundo, colônias de países da Europa, assim como o Brasil, que é colônia de Portugal, ele proibiu de ter comércio com a Inglaterra, para a Inglaterra ser desabastecida de alimentos e outros artigos e assim sofrer e ser mais fácil a dominação francesa e a invasão francesa à Inglaterra. Isso não deu muito certo. A Rússia posteriormente desobedeceu esse bloqueio, manteve o comércio com a Inglaterra. Portugal também desobedeceu porque tinha um acordo com a Inglaterra. E, consequentemente, o Brasil nessa época, ele era colônia de Portugal. Consequentemente, o Brasil também continuou mantendo comércio com a Inglaterra. E aí tem toda aquela questão que nós vamos estudar em História do Brasil, do rei Dom João ter que sair de Portugal em 1808, porque Napoleão estava prestes a invadir Portugal, porque Portugal desobedeceu a esse bloqueio continental. Outra nação que desobedeceu e sofreu uma invasão de Napoleão e dos exércitos napoleônicos foi a Rússia. Só que Napoleão perdeu a Batalha da Rússia devido ao frio, cálculos do inverno russo, várias questões, ele perdeu essa batalha. E o exército francês ficou muito debilitado, muito enfraquecido. Com isso, os outros países viram a oportunidade de invadir a França e destituir Napoleão do governo da França, já que ele invadiu vários países e tomou vários países na Europa. Então esses países da Europa resolveram invadir a França, aproveitando que o exército francês estava debilitado devido à sua invasão à Rússia, que não deu certo. Então invadiram a França, e esses episódios são conhecidos posteriormente como o Congresso de Viena, quando os países da Europa fazem um congresso para reordenar todas as fronteiras da Europa. Por quê? Porque a França tinha tomado vários países. Então eles reaveram esses países e reordenaram ali todas as fronteiras da Europa. Napoleão foi preso, foi levado para a ilha de Elba, tá? E aí depois, posteriormente, ele fugiu da ilha de Elba. Aí ele governou 100 dias, depois na França, depois que retornou, e depois foi preso de novo, foi mandado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico, muito distante. A ilha de Elba fica lá no Mediterrâneo, e foi mandado para o Atlântico,
muito distante da Europa. E ali ele morreu em 1821. Agora, que aspecto nós podemos acentuar na era napoleônica? Foi uma era muito conturbada. A França, sabe, ganhou muito em estabilidade, em avanços econômicos, políticos. É uma era muito conturbada. E Napoleão fica na história da humanidade como um dos maiores generais, estrategistas e políticos da humanidade. Ele é tido, sabe, como um dos maiores estrategistas, um dos maiores políticos e um dos maiores militares, generais de toda a história. Alguns dizem que ele só fica atrás de Alexandre o Grande e de Júlio César. E aí ele viria em terceiro. Alguns historiadores dizem isso. Agora, percebam bem esses aspectos da França. Isso nós temos que refletir. Nessa questão da França ser o primeiro país da Europa a ter uma democracia, realmente democracia, e depois voltar. Depois da saída de Napoleão, volta ao regime monárquico na Europa, na França. Então a França perde com isso. Mas fica todo o legado, tanto da Revolução Francesa como do Império Napoleônico. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tratamos de alguns aspectos apenas importantes e relevantes para nós estudarmos a era napoleônica. Bons estudos a todos, continue pesquisando. Qualquer coisa, façam perguntas aqui embaixo e se inscreva aí.